Olá, minha gente, o programa Eu e Você está aí de volta, o último programa do ano. Daqui a pouquinho estaremos entrando um novo ano, 2015, que seja um ano feliz para todos nós. E com a presença do nosso deputado Gerson Berger, do jornalista Pedro do Couto, que vão comentar junto comigo os assuntos da última semana do ano. E hoje nós vamos ter a oportunidade de falar sobre os privilégios de ex-governadores, pensões vitalícias pagas a viúvas e a expectativa que envolve a chegada de um ano novo muito melhor. Mas, minha gente, Gerson e Pedro, nós agora vamos falar sobre uma lei aprovada pela Câmara Federal e pelo Senado e sancionada esta semana pela presidente Dilma, que muda o Código Civil e institui a guarda compartilhada dos filhos. Eu acho, Gerson e Pedro, que para alguns esta lei colocará um ponto final nas relações tumultuadas que muitas vezes deixa a separação do casal, tendo como resultado a disputa pela guarda dos filhos, que em boa parte das situações deixa a mãe como responsável, compartilhando com o pai os finais de semana. Acho que, mais importante que esta lei agora aprovada, o fundamental para o bem-estar da criança é o bom convívio entre os pais, considerando que, se não houver uma boa relação entre os dois, a aplicação da guarda compartilhada poderá trazer mais prejuízos do que ganhos para as crianças. Os dois têm que ter a consciência que os filhos são filhos dos dois, no que lhes confere a mesma responsabilidade e dedicação, mas sem disputas, sem ameaças ou mesmo chantagens. Acho ótimo que o pai ou a mãe possam estar com os filhos em todos os momentos que sentirem vontade e saudades, e não apenas nos dias determinados por um juiz. De qualquer maneira, as crianças necessitam de normas disciplinares que são fundamentais na formação de sua personalidade. O que significa dizer que, por exemplo, nos dias de suas atividades escolares, elas devem ter pouso certo, seja com o pai ou com a mãe, de preferência aquele que tiver mais tempo para se dedicar a elas. Considerando que hoje homem e mulher trabalham, ficando fora de casa às vezes o dia inteiro. Também aqui deve prevalecer o bom senso. O que é melhor para os filhos e não disputas que dificilmente serão resolvidas com a aplicação da lei da guarda compartilhada. Eu vou passar a palavra para você, Gerson, você que é psiquiatra e que conviveu durante tanto tempo no seu consultório com dramas envolvendo pais e filhos e essa questão de separação. Essa lei aprovada pelo Congresso da guarda compartilhada é muito importante. Mas, como você disse, desde que haja civilidade entre os pais, não são poucas as vezes em que assistimos os pais disputando os filhos, não apenas pelo sentimento de amor que o pai ou a mãe tem pelas crianças, mas sim com o objetivo de fazer o ex-cônjuge sofrer. Não são poucas as situações que homens e mulheres vivem uma relação infeliz e não se separam do companheiro ou da companheira, que são ameaçados pelo outro de perderem o amor e o convívio dos filhos. A guarda compartilhada é boa, porque em casos como o que acabei de citar, termina com chantagem e ameaças. Esta lei tem que ser vista como forma de benefício para os filhos, se usada com equilíbrio e responsabilidade pelos pais, não como um instrumento de disputa, pois parte das separações deixam culpas e ressentimentos que jamais
devem ser repassadas para os filhos. Devem ser esquecidos, pois somente assim a lei da guarda compartilhada terá bons resultados para o casal, principalmente para os filhos, que são o milagre da vida e o fruto da união de dois seres. Não podemos nos esquecer que muitas vezes a criança também usa de chantagem com os pais, correndo de um lado para o outro toda vez que não tem seus interesses e caprichos atendidos. Aqui, especialmente, os pais têm o dever de se prestigiar mutuamente e não permitir um jogo que somente trará prejuízo à formação da personalidade da criança. É isso mesmo, Gerson. Essa parte final envolvendo também a chantagem que muitas vezes os filhos fazem com os pais, realmente tem que ser encarada pelos dois lados com muita responsabilidade e sem aquela coisa de atender a criança para conquistá-la. E você, Pedro, o que tem a dizer sobre o assunto? Concorda com o posicionamento meu e do Gerson? Olha, Tereza, olha, Gerson, concordo plenamente com o que vocês colocaram num assunto tão amplo como esse da guarda compartilhada. A lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff, sem dúvida alguma, é um avanço social importante na legislação brasileira. Tem que ser complementado e ter sua sequência assegurada pela consciência dos pais que se separam e em torno do futuro, da criação e do futuro dos seus filhos. Há um aspecto também que a lei possui, que é importante no compartilhamento, que são as responsabilidades econômicas do casal nas despesas com a família, com os filhos que ficaram além da separação. É muito comum a mulher ser prejudicada, somente em classe de menor renda, pela separação, porque o homem às vezes se afasta, deixa a guarda com a mãe e não cuida de parcela alguma da subsistência dos seus filhos. Este aspecto é o aspecto que a lei assegura, que o compartilhamento implica também no cumprimento das responsabilidades econômicas, tanto pelos pais quanto pelas mães. Olha, Pedro, você complementou muito bem com essa abordagem financeira que eu acho que é fundamental, embora também muitas das vezes o pai chega no final do mês, deposita na conta da mulher o compromisso assumido perante um juiz, mas a questão afetiva, que é fundamental para a criança, ele esquece, ele acha que cumpre com o seu dever apenas quando assiste a criança financeiramente. Acho que as duas situações são muito importantes. Mas agora, minha gente, estamos chegando, como a gente já disse há poucos minutos da entrada do novo ano e ainda temos que falar aqui de assuntos que nos revoltam. E o que a gente vê esta semana, por exemplo, a imprensa publicou o descompasso de privilégios existentes em alguns setores da sociedade e que podemos afirmar não acontecem apenas na classe política, mas esta, sem a menor sombra de dúvida, deveria dar bons exemplos. No entanto, a todo momento é vitrine negativa para o cidadão comum. Imaginem, temos uma federação de 26 estados e um Distrito Federal, que é Brasília, e 104 ex-governadores que recebem aposentadoria vitalícia do Estado onde ocuparam o cargo de governador. E também 53 viúvas que recebem pensão vitalícia. O absurdo é tamanho que um governador que governou Mato Grosso antes de ser dividido e depois governou também parte dele, ou seja, o Mato Grosso do Sul, Pedro Pedrocian, recebe 2 aposentadorias vitalícias no valor de R$50 mil. Tem também o caso da ex-companheira do Leonel Brizola, que, segundo a imprensa, recebe
2 vezes, uma pelo Rio de Janeiro, onde o Brizola foi governador, e outra pelo Rio Grande do Sul, onde ele exerceu a mesma função, chegando a receber R$ 48.300. O problema é que nada mais, nada menos que aproximadamente 47 milhões são consumidos anualmente nesses abusos, pagos sim pelo contribuinte. Não podemos deixar de esclarecer que nem todos os estados vivem essa vergonha. São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal, Tocantins e Amapá não pagam pensões vitalícias. E outros 10 estados acabaram com esse abuso e, para nossa satisfação, o Rio de Janeiro se inclui. Infelizmente, aqueles que recebiam antes da lei ser revogada continuam recebendo. A OAB move atualmente ações contra 11 estados que pagam a regalia por considerar inconstitucional o pagamento dessas pensões e aposentadorias vitalícias. Gostaria de ouvir a opinião de vocês dois sobre mais este escândalo e este abuso que envolve os nossos políticos. Tereza, penso exatamente como você. Uma vergonha, um absurdo. Alguns estados tiveram a dignidade de acabar com essa vergonheira. Como você disse, o nosso Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco, entre outros. No entanto, tem outros estados que, apesar da lei ter sido revogada, com a chegada de governadores inescrupulosos, logo que assumiram o poder, ressuscitaram a tal lei, como aconteceu, com exemplo, no Acre, com a chegada ao poder de Jorge Viana. E na Bahia, em novembro, no ano passado, o Estado aprovou a mesma lei, garantindo a seus ex-governadores o benefício da aposentadoria vitalícia. Diga-se passagem que foi o último Estado a aprovar esse absurdo, feito sob encomenda para beneficiar o governador Jacques Wagner, que passará a receber de 2 fontes, como ex-governador R$ 19.300 e como futuro ministro de Dilma receberá R$ 27.600. O mesmo ocorre com Rosiana Samei, que receberá 24 mil como ex-governadora e 23 mil como funcionária do Senado. Também com Agripino Maia, que mesmo sendo líder da oposição do DEM, recebe como ex-governador do Rio Grande do Norte e como senador. Como acredita em milagres, quem sabe todos esses privilegiados não coloquem a mão na consciência no raiar de 2015 e dão de presente à nação a renúncia a esses absurdos, ficando apenas com vencimento ou aposentadoria como qualquer trabalhador, com a diferença de que a sua remuneração será bem mais gorda, pois seus salários são um disparate em relação ao trabalhador comum. Essa questão das aposentadorias privilegiadas para privilegiados revolta ainda mais porque não respeita o limite, o teto dos vencimentos do serviço público. Acumulam-se aposentadorias, salários, vencimentos, subsídios, o que não acontece com os trabalhadores de modo geral ou servidores públicos em comum. É, portanto, um privilégio odioso, porque nem o teto constitucional é respeitado nessa matéria. As acumulações que são proibidas para todos os servidores públicos não são proibidas especificamente para políticos que se aposentaram em cargos de governador e que mantêm outras atividades paralelas. É possível até que, como a OAB anunciou o propósito de recorrer ao Supremo Tribunal Federal alegando a inconstitucionalidade dessas leis,
que a Corte Suprema proíba tais acumulações. E aí a justiça será feita. Pedro, e onde é que você já viu neste país se respeitar alguma coisa? Maracutaias de privilegiados, mais uma vez. Bom, minha gente, mas estamos chegando ao final de 2014 e a expectativa que envolve a chegada de um ano novo é grande. É hora de olhar para dentro de nossos corações e avaliar o que ficou perdido do verdadeiro sentimento de fraternidade, harmonia, generosidade, do querer bem ao próximo. Vamos corrigir as nossas falhas, sim, antes de criticar o outro. Até que ponto a desarmonia é culpa alheia e onde entra a nossa responsabilidade? Está na hora de assumirmos os nossos erros e arregaçar as mangas, ajudando a construir um mundo melhor. É fácil culpar governos, políticos, o vizinho e deixar de lado a nossa parte. Nos diversos escândalos envolvendo políticos, empresários e funcionários públicos, percebemos que a corrupção não é mais a prática nociva só de alguns poucos e em circunstâncias isoladas. A corrupção, em larga escala, é uma lástima. Tem capacidade destrutiva, de largo alcance e para a qual se exige uma punição muito rigorosa. Infelizmente, não existe apenas essa corrupção, mas aquela que passou a ser tolerável e que está bem ao nosso alcance. Aquela, minha gente, que molha a mão do guarda na blitz, a que presenteia o servidor, a que faz vista grossa ao descaminho, a que está em toda a parte. Iniciemos um ano novo, acordando e consertando as nossas falhas. Digamos não ao jeitinho que passou a ser a prática comum e a honestidade parece que virou artigo de luxo. Isso não é culpa de governos, nem de políticos, nem de empreiteiros, nem de funcionários públicos corruptos. Infelizmente, a corrupção criada no seio das famílias, na nossa casa, é uma mudança de valores que precisa ser varrida da vida da gente, antes que contamine tudo que há de melhor na nossa sociedade. Vamos tentar mudar a rotação desse mundo em descompasso a partir do que está ao nosso alcance. Passar a perceber o outro como um ser provido de sentimentos, de angústias e fragilidades. Vamos nos colocar no seu lugar antes de ferir, de magoar, de excluir. Vamos praticar o bem, olhar para o próximo com mais generosidade. Não esquecer de dar ao nosso vizinho um bom dia, desarmado e sincero. Dar uma palavra a quem não tem nada. Vamos viver num mundo com mais coração e menos ambição, mais tolerância e menos guerra, mais amor e menos ódio, mais alegria e menos tristeza. Que em 2015 renovemos nossas esperanças num mundo muito melhor e sejamos todos inscritos no livro da vida, não é, Gerson e Pedro? Tereza, você encerrou a sua mensagem de Ano Novo com uma frase importante: que todos sejamos inscritos no livro da vida. É isso, pois o bem mais precioso que possuímos é, sem dúvida, a vida. Reforço o que você disse, acrescentando a você, telespectador, que está na expectativa de um novo ano, aguardando a belíssima queima de fogos, especialmente em Copacabana. Receba 2015 com fé, com muita esperança em dias melhores. Se você passa por dificuldades financeiras, afetivas ou mesmo vive um problema de saúde, use no raiar do novo ano
toda a sua energia pensando positivamente, com coragem e determinação, dizendo para si mesmo: o pior já passou. Tenha certeza que esse amigo, que nesse momento se dirige a você, vai fazer o mesmo. Não esqueça também que a verdadeira felicidade está na família, na afeição dos verdadeiros amigos. A chegada do ano novo sempre gera expectativas. Cheguei a ver em meu consultório de psiquiatria pessoas que entravam em depressão porque, com pessimismo, achavam que o ano que se aproximava seria pior que o que terminava. Procurei demonstrar que isso não aconteceria, pensando positivamente e com a ajuda de nosso próprio trabalho e valor, tudo vai dar certo. Feliz ano para todo mundo, todo mundo. Olha, Gerson, olha, Tereza, neste tempo de passagem em que mais um ano termina e outro começa, eu quero desejar a todos que se realize um anseio coletivo para a população brasileira. Que o ano de 2015 seja muito melhor que o de 2014, que foi marcado por uma sequência de fatos negativos que precisam ser transformados em páginas viradas da história e deem lugar a uma alvorada de confiança, de expectativa, de fé no futuro e de inscrição de todos nós no livro da vida, como foi dito aqui. Belas mensagens vocês dois transmitiram para os nossos telespectadores, para mim também. E claro, o que nós desejamos para todos, para o nosso país, é que o ano que termina hoje fique mesmo no esquecimento. Foi muito negativo, que as mentiras, a perversidade, a maldade e o ódio deem apenas lugar ao amor. Gerson, vamos nos dar as mãos, Pedro, e desejar juntos, com muita força, feliz ano novo a todos. A todos. Todo mundo feliz. Feliz ano novo. Estaremos juntos, minha gente, no ano que vem, quarta-feira, às 10h50 da noite, aqui na CNT. Até lá e um beijo muito, muito carinhoso para todos vocês.